Sejam todos bem-vindos à Cidade Fantasma. Mais um episódio, hein, gente? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto sério, pesado, mas que é uma coisa que a gente queria muito falar. É um assunto que faz parte aí da história do Brasil e até do mundo, né? Foi muito chocante as filmagens, as imagens que passaram na televisão na época. Foi, sei lá, foi tudo muito feio, né? Bem pesado mesmo. Eu tô aqui gravando esse episódio e já sinto um aperto aqui, uma angústia. E ali, certamente, né, o Joelma deve ter ali muita alma ali ainda, se é que já não foi resgatada, né? Então, deve ter muito sofrimento ali, muito sofrimento mesmo, né? Gostaria muito da possibilidade de um dia poder gravar lá dentro do Joelma para ver se a gente consegue captar alguma coisa. E é bem provável que consiga, né? O mais difícil é, na verdade, conseguir uma autorização para ir lá no Joelma, que não se chama mais Joelma hoje, né? Depois eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá, antes da gente continuar, né, gente, aqueles recadinhos, né? Você chegou aí, ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, pô. A gente está preparando muita coisa bacana, né? Curte aí, já compartilha, comenta. Assim o YouTube entende que nós somos relevantes aí. E não esquece também de ativar o sininho, porque o sininho, tudo que pintar da Cidade Fantasma vai aparecer aí para você, né? E uma surpresinha, estamos preparando um vídeo aí, já preparamos, já fomos gravar, tá só nos finalmente aqui para fazer essa transmissão, que a gente foi visitar as 13 Almas, né? A gente vai trazer lá o local, filmamos lá para trazer uma extensão aí dessa gravação aqui que a gente está fazendo hoje, tá bom? Se você não sabe o que são as 13 almas, mais para frente eu vou explicar certinho, tá bom? Então vamos lá, inauguração. A inauguração foi lá em 69, né? A inauguração não, a construção, o início da construção em 69, né? Pela construtora Joelma. E a inauguração ocorreu ali somente em 72, né? Segundo relatos aí da própria construtora, o prédio já tinha uma tecnologia ali embarcada, ele já trazia uma tecnologia, inclusive, para prevenir incêndios, né? Então, é até estranho falar isso agora, depois de tanto tempo e de tantas vidas ceifadas, né? Enfim, complicado, né? Era um total de 25 andares, né? Mas os 10 primeiros andares não foram atingidos porque era parte ali do estacionamento e tinham as portas, né, que abriam ali e a galera pôde escapar por ali, né? Então tinha um pouco mais de espaço, era mais aberto, né? O que não aconteceu dentro dos escritórios, né? Essa parte foi punk mesmo. Quem ocupava, né? Logo após a inauguração, o prédio foi alugado para o extinto Banco Crefisul de Investimentos, né? A tragédia, né? Eles, logo após a inauguração em 72, acho que foi em 72 mesmo que eles alugaram, e a tragédia que aconteceu foi no dia 1º de fevereiro de 74. Hoje, dia 1º de fevereiro, estamos lançando esse episódio. Não vou nem falar comemoração, mas é uma rememoração da data dessa tragédia, tá? No dia do incêndio, tinha por volta de 756 pessoas ocupantes no edifício, né? Aqui, né, volta, os 7 primeiros andares da garagem não foram atingidos graças às portas de emergência, comentei, né? O que permitiu que os 17 funcionários que ali estavam atuando se salvassem, né? Os outros andares eram ocupados pelo Banco Crefisul, né, e foram rapidamente destruídos, né? Ali trabalhava cerca de uns 861 pessoas, né? E 600 já haviam chegado, né, no local, né? Imagina aquela pessoa que se atrasou
Isso é uma coisa a se pensar, né? Sabe quando você se atrasa, você fica nervoso? Às vezes é o seu destino, é Deus te protegendo de algo pior ali que poderia acontecer, né? Então, depois assim, de estar gravando isso aqui para vocês, até de pesquisar, eu, sei lá, tô repensando algumas coisas, repensando de verdade mesmo, sobre essa questão, né? E ali, dentre essas 600 pessoas, também tinham cerca de 71 funcionários da limpeza da empresa Continental. Infelizmente, muitas pessoas, muitas vidas foram ceifadas nesse dia, né? E qual foi a causa desse incêndio, né? O banco não tinha, o Crefsul não tinha terminado de se instalar totalmente no prédio, né? Então, eles estavam migrando, eu acho, né? Enfim, não estava totalmente instalado. E em 74, né, como eu disse, dia primeiro, tudo aconteceu. Né? As investigações concluíram, né, que o incêndio se iniciou por conta de um curto-circuito no 12º andar no ar-condicionado. Gente, é assim, eu conheço pessoas na Coab 1 que perderam a casa inteira, um apartamento virou cinza por conta dessa parte elétrica. Então, essa é uma parte que vale a pena você revisar na tua casa, né? Às vezes a casa é um pouco antiga, vale muito a pena você fazer toda essa troca de fiação, colocar até num padrão mais atual, mais recente, para evitar esse tipo de coisa, né? Inclusive, né, recentemente teve lá o CT o centro de treinamento lá do Flamengo, vocês lembram disso? Também foi uma questão de curto-circuito, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, gente. Aqui eu fiz uma linha do tempo, né? Às 8h45 dá início ao incêndio, né? Às 8h55 os bombeiros são acionados, até que rápido, né? O acionamento dos bombeiros. Às 9h10 chegam as primeiras viaturas de bombeiro e ali já estava acontecendo a galera pulando, infelizmente, do prédio em desespero. Então, aí já fico até pesado, assim, só de pensar nisso. Eu sou muito visual, né? Então, complicado. Às 9h25 chegam os primeiros carros-tanque, né? Chegam os primeiros carros-tanque e continuava a galera pulando, né? Às 9h30, uma multidão acompanha o incêndio na ladeira da memória, então pessoas se ajoelhavam para rezar. Imagina a cena, cara. Aquilo, o prédio em chamas, aquela loucura e a galera se ajoelhando para rezar por aquelas almas, né? É bonito a atitude, eu fico tentando imaginar o cenário, que estava acontecendo tudo isso, né? Bom, 9h35 chegam os helicópteros para dar um apoio ali no resgate. E 9h45, com uma escada mais giros, 13 pessoas são salvas do 13º andar do edifício. 9h50 chega o prefeito, né? Para falar, cheguei aqui para ver como é que tá as coisas, né? Meio-dia, os bombeiros continuam se esforçando no resgate para resgatar um homem solitário no 19º, né? Meio-dia 35, mais 7 pessoas que estavam no 19º são salvas, né? Aqui a gente precisa super elogiar o trabalho dos bombeiros que fizeram de tudo para salvar vidas, né? É admirável demais o trabalho deles, né? Aqui além dos bombeiros, né, um dos heróis aí, o Joel, né, ele avistou do escritório dele com o telescópio que tinha pessoas no 11º andar, né? E isso permitiu que ajudasse ali num resgate. Às 14 horas, os bombeiros afirmam não haver mais ninguém com vida no edifício. Às 14h10, 6 pessoas são resgatadas do 11º, em função lá do que o Joel avisou, né? Às 15, as buscas por sobreviventes são encerradas, né? Aí, às 16h45, chega um padre lá para dar uma extrema unção
Imagina como é que foi espiritualmente essa extrema unção ali no local. Devia estar um local assim com uma coisa tão frenética espiritualmente, dizendo, né? Imagina ali como é que foi essa questão, né? Deve ter sido surreal, deve ter sido surreal. Esse padre deve ter visto muita coisa, sentido muita coisa ali, né? Enfim. Às 17 horas os bombeiros encontram alguns corpos ali e às 17h30, alguns não, muitos corpos, caraca, mano, que coisa. E às 17h30 a limpeza da área é iniciada. Aqui, como eu falei, né, alguns heróis não usam capa. Aliás, eu amo essa foto. É uma baita de uma foto maravilhosa. Eu não sei o nome do fotógrafo, mas aqui você percebe o desespero, né? As pessoas tentando sair. Que loucura, gente. Que loucura. O Joel Correia foi um deles, né? Eu comentei aqui. Ele estava munido de um telescópio e viu pessoas no 11º andar, quando as buscas já haviam sido encerradas. Você lembra que os bombeiros já tinham encerrado? Então ele ligou para a Rádio Jovem Pan, que transmitia as informações aos bombeiros, e todos que o Joel avistou foram salvos. Eu tentei achar foto do Joel e dos outros, mas eu não consegui, tá, gente? Por isso que eu coloquei uma foto de silhueta aqui. O Benedito Ferreira França também foi outro, né? Ele desceu 3 andares carregando uma moça, queimado nos braços e no rosto, desmaiou e só acordou no hospital. É mais um herói aí. José Gomes Ferreira, né? É taxista e ex-bombeiro. Ele já tinha uma habilidade ali de bombeiro, né? Ao se deparar com o incêndio, parou imediatamente seus afazeres e, com um lenço umedecido no rosto e sem camisa, foi ajudar no resgate das vítimas. O Celso Bindiger desceu do 16º para o 13º andar com uma corda improvisada feita de cortina para ajudar Tarsila de Souza, que ameaçava se jogar. Esperaram por mais 2 horas o resgate e desceram mais um andar por corda, mas foram salvos. Nem todo herói usa capa, né? Literalmente, gente. Imagina, cara. Tá pegando tudo fogo, você mal consegue respirar e você tá ali pensando no outro. Isso é uma coisa assim de gente muito elevada, gente. Muito elevada mesmo. O Rolf, né, antes de ser salvo pelos bombeiros, conseguiu subir ao 19º andar e acalmar uma mulher que estava prestes a se atirar. Tinha muita gente se atirando, né? Vocês sabem disso. Ficou com mais 3 horas no parapeito do prédio, apresentando extrema tranquilidade enquanto fumava os seus cigarretes. Aqui, como foi feito, né, mudando aqui um pouco, como foi feito o trabalho de resgate dos sobreviventes. As escadas do bombeiro tinham uma questão, só chegavam até o 16º andar, deixando os andares, lembrando que o Joelma tinha 25 andares, deixando os andares superiores para os helicópteros que mal poderiam chegar perto do risco, porque tinham risco de explosão, né? Então, de acordo com os relatos e vídeos da época, cerca de 40 pessoas preferiram pular das janelas do que enfrentar o fogo. Nenhum deles sobreviveu. Ó, até triste falar isso. Muito, muito tenso isso. Muito tenso. Tô sentindo, de verdade, gente. De verdade. Aí vem uma questão aqui, né? Que o edifício Joelma já era considerado assombrado antes do incêndio. Pois é, ele já era considerado, o edifício Joelma já era considerado assombrado antes do incêndio, né? Vamos lá, deixa eu puxar aqui. O que acontece, né? Tem uma questão, né, que o pessoal associa, deixa eu até colocar aqui, ó. Eles associam, né, o crime do Poço ao edifício Joelma, mas isso não é verdade. O crime do Poço aconteceu na rua Santo Antônio, ficava próximo ali ao terreno do Joelma, né? Vou até colocar aqui para vocês verem, né? O crime do Poço, que foi chocante, ficava próximo ali, né?
Foi em 48 esse crime, né? Vou fazer um adicional aqui. Tinha uma casa que ficava próxima ali ao Joelma, né? E moravam nela o professor Paulo Camargo, de 26 anos, com sua mãe Benedita e suas duas irmãs. Paulo, apesar de ter negado até a sua morte, ele era o principal suspeito de um triplo assassinato, o de sua mãe e de suas irmãs. Na época foram até levantadas hipóteses para os assassinatos, a não aceitação de uma namorada por parte da mãe ou o Paulo não querer cuidar das três por uma doença grave que as acometia, né? Aqui é um resumão, tá? Eu acho que vale a pena criar um EP só sobre o crime do Poço. 2 semanas após o crime, quando a polícia começou a cavar o poço que havia na casa, Paulo se suicidou no banheiro. Ai, essa palavra é complicada. Os corpos dos três foram encontrados, mas o caso nunca foi concluído de fato. Esse caso nunca foi concluído de fato, né? O crime abalou a cidade de São Paulo, ficou conhecido como o crime do Poço. Mas, só lembrando, ele não estava construído no terreno que é hoje o edifício Joelma, que não é mais o edifício Joelma. Depois eu falo o nome certinho, tá? Que mais? A questão de assombrado é assim, ó. Além dessa história do crime do poço que associam e que não tem nada a ver, né? Dizem que foi no terreno que foi construída, sabe aquela coisa? Ah, foi construído em cima de um cemitério indígena. Ou qualquer outro tipo de cemitério, né? Que tem aquelas assombrações. Mas dizem aqui, né? As histórias, o terreno foi construído, onde foi construído o jovem, teria funcionado um pelourinho no século XIX e que em 48, naquele mesmo local, teria ocorrido outra tragédia. Aí eles associam, né? O crime do Poço, mas novamente, gente, não tem nada a ver. Então tem essa questão, Iperó, por exemplo, que era uma região que tinha os escravos, a gente sentiu lá a questão da tristeza, né? Eu já relatei em outros EPs aí. Então todo lugar que tem essa relação com tristeza, amargura, violência, geralmente quem tem essa mediunidade aflorada sente muito. O que falar antes aqui de quantas pessoas morreram no edifício Joelma em São Paulo? A estimativa é que um total de 187 vidas, com mais de 300 feridos. Foi gente pra caramba, gente. Aqui, aqui são alguns jornais da época, a tragédia sobre a cidade. Olha, nas cinzas do Joelma, 185 mortos. Então, os jornais na época não estavam computando certo a quantidade de mortos, né? 171 morrem em incêndio. O povo, né? Quase 200 mortos. O operário morre asfixiado. Então tem muita história. Aqui algumas fotos, né? Algumas fotos aí do incêndio. O pessoal lá, olha o desespero, né? Olha só, imagina a loucura que foi, né? E hoje, né, ele é conhecido como o edifício Praça da Bandeira, hoje em dia. Tiraram lá o nome do Joelma, né, até para apagar um pouco. Essas coisas tem no Brasil, né, de tirar o nome de uma coisa e substituir por outra para meio que esquecer aquele passado, né, quando eu considero importante para que se aprenda alguma coisa nesse processo. Né? Agora eu vou voltar, vou falar lá eu queria passar esses itens aqui antes. Vou voltar e vou falar lá das 13 almas para vocês entenderem um pouco sobre esse assunto. Bom, vamos lá. As 13 almas, né? Esse aqui é bem interessante. Já vou dar um spoiler aqui. Eu e meu pai fomos visitar esse cemitério onde estão as 13 almas e vai ser um episódio à parte aí que a gente vai fazer para vocês, né? Eu estou realmente sentindo assim, um peso para contar isso, porque realmente a gente estuda o assunto e para passar para vocês aqui realmente é um negócio complicado, né?
Mas, enfim, essas 13 almas, né? Olha só, tem até uma placa lá, né? Somente Deus conhece seus nomes. Descansem em paz, 2 de fevereiro de 74, incêndio do edifício Joelma. Olha só. O que são as 13 almas? Né? São cadáveres que não foram identificados. Eles foram encontrados dentro do elevador, né? Numa tentativa ali de fugir do fogo. Né? Eu acho até que aquela placa, né, em caso de incêndio não use elevador, tem relação direta com Joelma. Eu não posso confirmar isso, mas se alguém souber disso, deixa nos comentários aí. Então, quando localizaram, eles não tinha como identificar. Então, para homenagear, eles foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Né? Inclusive, acho que lá na Vila Alpina tem um crematório. Então, não sei se foi por isso ou não, mas tem aí sim uma conexão. Tem uma história aqui que realmente isso me chamou muita atenção. Né? Que esses corpos foram encontrados ali tentando escapar pelo elevador, como eu disse, mas mesmo depois de sepultadas, né, olha só que loucura isso. Eles estão ali, todo mundo juntinho, você vê aí, ó, as 13 almas e tal. E mesmo depois, um tempo depois, alguns zeladores ali, coveiros e tal, e até visitantes do local e gente com mediunidade ali passaram a ouvir gritos vindo dos túmulos. Gritos de horror, de dor. Vai vendo, gente, a parada é muito sinistra, né? Imagina, você ir pro outro lado, você morreu, e de repente você fica ali num outro plano, num sofrimento sem fim, né? Nossa, realmente eu tô. Ficar pensando nisso é complicado. Mas os caras encontraram uma solução. A solução por eles para tentar aliviar foi jogar água nas covas. Olha que coisa incrível, gente. Jogou água nas covas no intuito de apagar, entre aspas, o fogo no incêndio no qual eles morreram, porque a fim de aliviar mesmo. Porque às vezes os caras morreram nessa condição e do outro lado eles estão sofrendo, real oficial, sofrendo com queimaduras ainda. Né? Então eles tiveram a ideia de jogar água, né, para ver se aliviava a dor dos mortos. Foi isso que o pessoal levantou. E quando fizeram isso, os gritos cessaram. Talvez alguém escute isso e ache engraçado, né? Não sei como a pessoa acharia engraçado isso. Ou tipo, isso aí vocês estão viajando e tal, né? Mas é louco, a ideia é que, na minha opinião, foi genial, né? Jogaram água ali e cessaram. E o que aconteceu, cara? Nesse processo todo, eu não sei porquê, mas existem devotos que dizem ter recebido graça das tais almas, das almas que estão ali enterradas. Então, o que é normal você ver, na foto dá até para ver, copos ali, e eles deixam água no copinho, em cima da sepultura, gente. Então é uma coisa assim, cara, para pensar, tipo, a situação de quem tá ali, certamente eles estão totalmente conectados, né? Porque já não dá para identificar, mas são 13 almas mesmo. O corpo já não dá para identificar, mas existe sim 13 pessoas ali que eram conhecidas de outras pessoas, era amor de outras pessoas, né? E de repente se tornaram aí conhecidas como as 13 almas. Gente, eu acho que é isso. Queria agradecer aí por você ter assistido mais este episódio aqui do Cidade Fantasma. No próximo episódio a gente vai mostrar a campo que a gente, né, foi no cemitério para gravar, para mostrar para vocês aqui
com todo respeito, obviamente. A gente vai lá com todo respeito, vai pedir licença para entrar, para mostrar para vocês aí mais essa investigação. E se a gente conseguir ouvir alguma coisa, a gente traz para vocês também aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, um pouco bem mais sério e não tão descontraído como costumamos fazer. Confesso que foi pesado fazer esse episódio. E é isso. Cliquem aí, compartilhem, deixem seus comentários. A gente está tentando melhorar cada episódio, né? Estamos buscando isso a cada episódio mesmo por vocês. E o canal está aí, crescendo a cada dia. Muito obrigado por vocês que nos acompanham aqui, que sempre contribuem com seus comentários. Só lembrando novamente, ainda não está inscrito no nosso grupo de WhatsApp, vou deixar no comentário aí, fixado para você entrar, né? E poder trocar ideia. Geralmente, o que a gente faz? Passou um episódio, a gente desenvolve ali uma conversa sobre o assunto. Eu sempre respondo ali o máximo que eu posso para as pessoas. Então é isso, gente. Novamente, muito obrigado e até a próxima. Tchau.